irmãos? Esse então é o segundo vídeo. Tem um vídeo anterior a esse. Verifica lá. Eu coloquei como número 1. Esse é o número 2. Não estou falando mais da Terra plana, porque acho que aqueles 2 vídeos basta. Quem tem inteligência já percebeu. Quem quiser continuar na ignorância, que continue. Agora aqui, eu vou comentar sobre o que eu falei. Que eu ia falar, né? Entrar em detalhes sobre o que as pessoas na internet, como não tem conhecimento bíblico, a grande maioria, aquele que tem conhecimento bíblico não vai te ensinar, porque eles querem likes, e aí se eles for ensinar a realidade vai levar dislike, porque o povo quer a coisa que agrada, coisa que já tem uma base naquilo do que é conhecimento deles, que na verdade não é conhecimento nenhum, né? É uma coisa que a pessoa acha que é achismo. Então se não agradar o achismo, a pessoa vai achar ruim. Tem que agradar o achismo. Eu acho que é assim. Então a Bíblia tem que ser do jeito que eu quero, porque senão eu não vou querer mais. Então, o que eu falei? Eu falei sobre Moisés, por que Deus... Você veja o vídeo anterior, porque senão você não vai entender aqui. No vídeo anterior eu falei que eu ia mostrar a questão por que Deus enviou Moisés, e o símbolo da representação de Deus, do poder de Deus, que foi ali apresentado a Faraó, quando Moisés chegou lá. Esse aqui é uma cena do filme, né? Do filme Os 10 Mandamentos, né? Então Moisés, para apresentar o poder de Deus diante de Faraó, o que Moisés fez? Jogou o seu cajado e ele se tornou em serpente. Mas se nós formos levar a grosso modo, ele pergunta, qual é o símbolo, o que a serpente simboliza? Serpente na Bíblia é o quê? Alguém vai dizer logo de cara, vai dizer, representa Satanás, antiga serpente, lá no Éden. Tomou forma de serpente, né? Entrou numa serpente e fez Eva pecar. Então serpente é um símbolo de Satanás. Então por que Deus mandou Moisés representando ali o poder de Deus em forma de uma serpente? E tem mais. No deserto também Deus mandou levantar uma serpente para curar o povo. Quem olhava para a serpente ficava curado. Agora, você já assistiu o filme e não parou para pensar. Por que serpente? Na Bíblia, tem algum lugar que uma serpente representa o divino? Serpente representa o sagrado? Na Bíblia tem? Não. Tem menção, alusão. Jesus fez uma alusão à serpente que Moisés levantou no deserto, referindo-se a si mesmo. Ele disse, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem será levantado. Nicodemos, ouvindo isso, entendeu, né, que assim como a serpente curava, então Jesus também estava dizendo que ele ia curar os pecadores de seus pecados, né? No caso ali, a serpente lá curava das próprias picadas de serpentes ardentes que Deus enviou para castigar o povo por causa de desobediência. Então vamos ver aqui, ó. Eu vou soltar aqui para vermos a cena quando Moisés chega e joga a serpente, joga a vara e se torna serpente. Então por que devo libertá-los? Porque Deus assim exige. E onde está ele? Esse seu Deus, eu vejo meus deuses. Meus sacerdotes. Não vejo os seus. Ele é um Deus mais poderoso que todos os seus. É mesmo? Um Deus escravo mais poderoso do que os deuses de tudo isso?
Até as crianças no Egito realizam truques como esse. O que está tentando provar? Permite que seu povo siga seus deuses. Deixe que sigamos os nossos. Deixe-nos ir ao deserto por 3 dias para cultuar. Então vocês viram aí, todo mundo já conhece a história, mas eu passei aqui para dar uma ênfase, que Moisés demonstrou o poder de Deus no símbolo de uma serpente. Mas por quê? Por que não seria uma outra coisa? Uma outra coisa. Por que serpente? Porque, irmãos, isso fazia parte da cultura egípcia. Crer num deus serpente fazia parte da cultura egípcia. Esse é o detalhe. Olha, veja aqui. Havia uma deusa serpente. Esse era o nome dela, ó. Está até difícil de ler. Meretseker. Eu nunca li esse nome, então estou fazendo confusão. Tá vendo? É uma deusa serpente da mitologia egípcia. O seu nome significa a que ama o silêncio. Às vezes a pessoa está tendo dificuldade aí no celular para ler, né? Mas eu estou fazendo a leitura aqui. Quem está no computador vai ler mais fácil. Ó, o significado do nome dessa deusa serpente é o que ama o silêncio, ou amada pelo silêncio. Então ali, a Bíblia é cheia de significados. Tem gente que não conhece a Bíblia, porque acha que a Bíblia é um bilhetinho, né? Que é escrito assim de maneira clara, e não é. Se você não estudar detalhes, se você não aprofundar nos detalhes, você não vai entender o que a Bíblia quer querendo dizer. Os judeus é o que tem mais afinidade com as Escrituras. Isso não quer dizer que eles não aceitaram Jesus, então eles vivem na ignorância. Mas eles têm toda uma tradição de crença nas Escrituras, principalmente no Antigo Testamento. Então o que eles fizeram? Por quê? Porque eles sabem que precisa de uma interpretação. Eles fizeram um compêndio enorme de vários volumes grossos, que eles chamam de Talmud. Eu não sei quantos volumes que é, mas é muitos volumes. Onde se explica da forma deles, com base na religião deles, né? Se explica por quê? Porque é difícil de entender o texto bíblico. Então você assistindo um filme de Moisés ou lendo lá superficialmente, não vai entender. Então veja que, por que ele jogou aquela serpente ali? Por que Deus quis que fosse em formato de serpente? Porque eles já tinham afinidade com essa crença. A deusa serpente. Então quando ele jogou a serpente, imediatamente todos os egípcios lembrou de quem? Dessa deusa aqui, ó. Desse nome aqui, ó. Lembraram na hora. E o que significa o nome dessa deusa? Claro que para eles lá era fácil de saber. Significa a que ama o silêncio. Só que veja a ironia. Amada do silêncio, que ama o silêncio, foi de que eles lembraram. Essa deusa. Quer dizer, Moisés não estava ali para representar essa deusa. Ele estava ali para passar uma mensagem. Que o silêncio, vamos dizer assim, ali, onde o faraó ficava, aquela paz ali, as pessoas em volta ali abanando ele, todo aquele frescor, maior tranquilidade, ia acabar. Ó, o silêncio, a paz do faraó ia chegar ao fim. Agora ia começar a perturbação para ele. Então, quer dizer, toma aqui, ó, pá, uma serpente. Ah, o quê? Isso aí é símbolo da nossa deusa, que significa amo o silêncio. E eu estou sossegado coisa nenhuma. Agora vai começar o teu inferno.
Tudo tem um significado. Então Deus usava a cultura do povo da época para passar a mensagem. Isso é que as pessoas não entendem. Isso que os indoutos, inconstantes, que vêm comentar no meu canal, não entendem. Eles não sabem aprofundar para saber o significado das coisas. Agora também, o que eu falei que eu ia mostrar nesse vídeo? Eu ia mostrar coisas que ninguém nunca mostra. Para vocês saberem que Deus age de um jeito que parece estranho, mas é a forma dele agir. Ele usava da cultura da época para não precisar ficar explicando muito. A pessoa já entendia logo. Olha aqui, vou mostrar uma outra coisa. Veja isso. Essa passagem aqui é de Isaías capítulo 27, 1. Você que tem Bíblia, abre sua Bíblia, leia. Ó, lá tem essa parte aqui, ó. Naquele dia, o Senhor castigará com a sua dura espada o dragão. Ela também fala serpente tortuosa, né? Coisas assim. Como eu disse, a passagem é Isaías, capítulo 27, versículo 1. Eu vou abrir aqui. Isaías 27, versículo 1. Estou buscando aqui, entrando. Olha, tá aqui, ó. Ó. Olha aí. Naquele dia, o Senhor castigará com sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, a serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Aqui, ó. Vendo? Então, aqui, esse é um comentário bíblico. É o grande comentário bíblico. Quem conhece Bíblia já sabe do que eu estou falando. É aquele que tem 6 volumes de Novo Testamento e 7 volumes do Antigo Testamento, né? Embora que 2 volumes eu tenho dele, né? Embora que 2 volumes são dicionários, né? Então veja que aqui está comentando, ó. Naquele dia castigará com dura espada o dragão. Este versículo pertence ao parágrafo iniciado de Isaías 26, 20. O caos também terá de ser derrotado. Então, esses animais citados aqui representavam o caos. Para ilustrar o fato, o profeta usa uma referência mitológica. Vendo aqui? Olha aqui. Deixa eu dar um pouco de zoom aqui. Ó. O profeta usa uma referência mitológica. O temível monstro Leviatã. Pertencia à mitologia. Ver a respeito no dicionário e tal, né, que existe um dicionário também nessa linha do comentário, né? Para saber o que é Leviatã. Há 5 referências ao monstro marinho nas páginas do Antigo Testamento. Além dessas 3 referências, né, e tal aqui, né, vamos mais para baixo aqui, desse monstro mitológico. O nome desse monstro mitológico é Lotã. De acordo com a versão cananeia, o monstro é morto com um cacete. Tá vendo? Na mitologia. Mas aqui é morto com a espada de Yahvé, o qual pessoalmente extinguirá a desarmonia e o caos, antes que chegue o dia novo, né? Aqui, ó, antes que chegue o novo dia, né? Eu estou lendo aqui na tela do celular, às vezes tem alguma dificuldade. Está falando aqui, ó, Salmo 74, 13 e 14. Pode referir-se à versão cananeia, com a qual a versão babilônica é muito parecida no tablet, né, e tal, que são inscrições em tablets, que naquelas coisas, peças de argila, né? Então aqui, ó, vou tirar o zoom daqui e dar o zoom no computador aqui, né? Ó,
Então aqui, ó, a gente vê, ó, olha isso. Essa passagem aqui, ó, que eu vou ler agora, isso daqui não está na Bíblia. Isso aqui está no livro mitológico. Mas você está fazendo o quê? Você está querendo dizer que a Bíblia é mitologia? Não. Eu estou dizendo que Deus usava referências mitológicas para ensinar as verdades. Por quê? Porque o povo era acostumado com isso, gente. Para nós não faz sentido hoje. Mas o povo era acostumado com isso. Acostumado com a mitologia. E era através da mitologia que ficava mais fácil deles entender a mensagem que Deus queria passar para eles. Eu não tenho dificuldade nenhuma em assimilar isso. Os teólogos entendidos da Bíblia também não têm dificuldade nenhuma em assimilar isso. Sabe quem tem dificuldade? Os indoutos, os inconstantes, esse pessoalzinho aí dos canais da internet, que fica interpretando literalmente as coisas. E você também que fica seguindo esses canais, que não aprendeu nada de Bíblia, não sabe nada de teologia, não sabe nada de hermenêutica, não sabe nada de exegese, tem dificuldade para entender isso. Porque é novidade para você. Eu nunca ouvi falar uma coisa dessa, claro que não. Eles só pregam rosa para você. Eles não vão aprofundar, porque eles falam, já que eles não entendem mesmo, né? São aqueles pastores que sabem da coisa. Já que eles não entendem mesmo, então vão fazer o seguinte, se eu falar isso, eles vão se ofender. Porque eles querem do jeito que eles gostam. Então eu quero like, eu quero que o meu canal cresça, então eu vou só agradar. Eu só vou pregar rosas para eles. É isso que tem acontecido. Então você não sabe da Bíblia. Por que você não tem conhecimento profundo da Bíblia? Porque eles não te ensinam. Agora eu vou ensinar um conhecimento profundo das Escrituras aqui e as pessoas vão criticar. Por quê? Porque estão acostumados com doutores que amontoaram para si, segundo as próprias concupiscências. Né? Ou pessoas ignorantes mesmo, que não sabem nada. Que acham que a Bíblia é um bilhetinho, que é fácil de entender. Não é assim. A Bíblia é para sábio. A interpretação da Bíblia é para sábio. A mensagem de salvação é para todos. Os mais simples possível. Até para a pessoa que nem sabe ler. Mas estudar a Bíblia é para sábio. Não é para ignorante. Então se você quer aprender, vai estudar teologia. Vai estudar hermenêutica, exegese. Para você aprender de verdade. Então o que acontece? As mitologias eram usadas, e eu não tenho problema nenhum em acreditar nisso, e as pessoas que têm conhecimento bíblico de verdade não tem problema nenhum em acreditar nisso, porque está claro aqui, seria negar o óbvio. Quando tiveres ferido a Lotã, por que está desse jeito? LTN, por quê? Porque não usava vogal, tá vendo aqui, ó? Então, mas é Lotã, aqui a leitura. Quando tiveres ferido Lotã, a serpente que foge, isso daqui é citado na mitologia. E tiveres dado fim à serpente que retorce, poderosa com 7 cabeças. Você já ouviu isso aqui, não viu? Isso aqui, ó. Com 7 cabeças. Livro de mitologia. Está escrito isso daqui. Ver 7 cabeças. Nós não lembra lá em Apocalipse? Uma besta tinha 7 cabeças. Rapaz, você voltou a dizer que Apocalipse é mitologia? Eu tô explicando. Que o livro de Apocalipse cita mitologias para ficar fácil o entendimento das pessoas daquela época. Porque se fosse escrever todos os detalhes, ia ficar enorme o livro. Então usava-se do conhecimento que as pessoas já tinham da mitologia, para que eles preenchessem as lacunas e entendessem a mensagem. Na verdade, ali fala em Apocalipse em algumas mitologias, e também aqui no caso de Isaías, o livro de Isaías também. Está falando aqui, né, citando aqui livro de mitologia, mas você pode ver que é para passar uma mensagem de Deus. O que eu entendo aqui? Quando alguém lia a mensagem de Isaías, no capítulo 27, 1, e via lá que Deus castigará com sua dura espada o dragão, a serpente tortuosa, eles lembravam imediatamente do quê? Dessa passagem aqui, porque eles tinham conhecimento também dessas mitologias. Falavam, então, assim como aquele Deus
que é claro que eles não acreditavam que realmente era um Deus, né, fez uma coisa maravilhosa, fora do comum, assim também Deus vai fazer. É assim que eles entendiam. Então Deus vai destruir o caos. Por quê? Porque foi citado, né, aquela passagem. E eles entendiam, assim como foi resolvido o problema ali, Deus vai resolver o problema também. É uma referência. É assim que era a cultura antiga, gente. Se nós temos uma cultura diferente hoje, há uma maneira diferente de comunicação, naquela época era assim. Agora você quer adaptar a Bíblia ao nosso tempo, a forma de entender que nós temos hoje? Era assim que era antigamente, era assim que era passada as mensagens, usando do conhecimento que se tinha na época. A Bíblia é um livro antigo, e era assim que era passada as mensagens. Era assim que era usado para passar as mensagens, citando referências que já eram do conhecimento cotidiano. Agora, se hoje nós vivemos num mundo que é diferente, que a comunicação é diferente, problema nosso. Nós temos que entender que naquela época era assim que se passavam as mensagens. Agora, veja bem, indo mais além para provar o que eu estou dizendo. Nós vamos aqui, ó. Você sabe o que é isso? Isso se chama querubim. O querubim lá da Bíblia é de Ezequiel capítulo 1 e capítulo 10 e Apocalipse capítulo 4. Não é. Isso aqui é um querubim assírio. Da Síria. Veja que a própria barba aqui já denuncia. Ó. E veja, cabeça de homem, asas de águia, corpo de touro, corpo de boi. Não é parecido com a citação do querubim que a gente lê lá, tanto em Ezequiel como em Apocalipse? Que tinha partes, águia, touro e homem. Só que aqui não fala leão. Não é? Ó os pés de touro aqui, ó. Tá vendo? E na citação tanto de Ezequiel como de Apocalipse é resgatado uma menção à figura. Por quê? Porque esses querubins aqui, que é chamado de querubins, eles eram colocados nas portas do templo e o significado era aquele que cobre. Agora veja aqui que tem um comentário aqui, ó. Vendo? Na antiga Síria, Babilônia e Pérsia, tá vendo? Antiga Síria, Babilônia e Pérsia. Os seres protetores chamados, vou ter que ler aqui, Yamassu ou Sedu, eram representados por estátuas gigantes, geralmente postos nas entradas de áreas sagradas da realeza. Alguns afirmam que esses termos eram aplicados a seres mitológicos, protetores, esses termos que? Querubins, protetores associados às estrelas chamadas, tá vendo aqui, ó? Menção, olha lá, tinha forma composta de cabeça humana, corpo de boi ou leão, e asas de águia, como as esfinges ou touros alados. E é especialmente impressionante como essas criaturas mitológicas são semelhantes às descrições bíblicas dos querubins, que também têm partes que parecem com os seres humanos, leões, bois e águias. Então ela fala, puxa vida, eu nunca tinha pensado numa coisa dessa, eu não achava que era assim. Claro que não, você fica vendo canais aí de Patricinho e de Mauricinho. Eles não têm conhecimento bíblico. Eles vão ficar falando de sonho que eles tiveram. Hoje eu estava pensando e cheguei a uma conclusão. Eles vão ficar falando da cabeça deles mesmos. Eles não vão aprofundar, porque são contra hermenêutica, exegese, estudo aprofundado da Bíblia. Tá vendo? Então quando eu falei aí, nos meus vídeos, que Deus usava as mitologias para ensinar realidades,
do universo invisível, de seres espirituais, que os homens jamais iriam compreender, usavam então coisas que tinham base, usavam a base que eles já tinham conhecimento, para ensinar uma coisa que eles jamais iam compreender, aí você diz, não, está falando que a Bíblia é mitologia. Então vocês viram que eu estou mostrando isso aqui, eu não inventei, eu não pus essa foto aqui e escrevi isso daqui. Vendo? São pessoas evangélicas que escreveram isso daqui. Pessoas que têm conhecimento bíblico, não os ignorantes que vocês andam seguindo o canal aí. Entende? Então tá bom. Aqui, ó. Vamos ver outra coisa. Estava falando sobre o Deus lá do Egito, lembra? Cabeça de serpente. A mensagem é, significa silêncio. E a mensagem ali que eu entendo é que, então quer dizer que é silêncio. Vocês viram a serpente aqui, que se transformou, a vara de Moisés transformou em serpente, e vocês acham que haverá silêncio? Foi isso que o faraó pensou. Isso daí é a representação de uma deusa. Nossa, né, que essa daqui, quer ver? Ó, vamos ver se está aqui. Olha, tá vendo aqui? Vocês veem que na indumentária do faraó, aqui, ó. Eu vou ter que destacar aqui, virar aqui para vocês verem. Ó, tá vendo ali? Olha. Vou diminuir, vou dar um zoom aqui. Olha lá. Tá vendo aqui, ó? Nessa indumentária aqui, ó, do faraó, tem uma serpente bem aqui, ó. Bem aqui no chapéu dele, vamos colocar assim, né? Onde representa a coroa. É uma serpente, ó, que representa uma deusa. E Moisés foi lá e jogou aquela vara e se tornou uma serpente. Mas com que propósito? Com que propósito? O propósito ali era usar os próprios conhecimentos que eles tinham, da cultura deles, para passar uma mensagem. É isso que eu vivo dizendo. A Bíblia usou da própria cultura das pessoas da época para passar uma mensagem. Mas as pessoas não entendem. Por quê? Porque não conhecem a Bíblia. Porque fica ouvindo pregações de pessoas que não têm conhecimento. E aí se assusta quando vê uma realidade. Agora, pessoas que têm conhecimento bíblico não se assustam. Pessoas que estudam teologia não se assustam, porque já sabe disso. Já se aprofundou. Quer ver? Eu vou falar uma coisa. Por que ficou mais fácil dos gentios, aqueles que não eram judeus, aceitar Jesus? Por que ficou mais fácil? Por que os judeus não aceitam a história de Jesus? Tem os judeus messiânicos, né? Mas também tem muito de judaísmo ali no meio dos ensinamentos deles. Judaísmo ortodoxo. Por que os gentios aceitaram mais fácil? Essa não é só a minha opinião. É a opinião de pessoa que entende. Eu já ouvi da mesma opinião. Porque a história de Jesus se parecia muito com a história das mitologias deles. Por isso que ficou fácil deles aceitarem. Deles substituírem a mitologia deles pela história de Jesus. E aceitar o evangelho e abandonar a mitologia. E os judeus achavam, e acham até hoje, que a história de Jesus é mitológica, porque se parece com a mitologia. E nós não vamos aceitar a mitologia, eles falam. Por quê? Porque vemos que lá, na que era mais conhecida, a mitologia que era mais conhecida, que é de Zeus, ele teve filhos com mulheres mortais. E veja o caso. O Filho de Deus veio em carne, nascido de mulher. Aí então o povo daquela época que acreditava nas mitologias falou, poxa, se parece muito com a nossa. Ficou mais fácil deles aceitarem. Os judeus falaram, não, de jeito nenhum. Mas tudo fazia parte de um plano de Deus. Então Deus, na sua infinita sabedoria, fez com que os homens criassem as suas mitologias. Já com uma base para Deus usar isso no futuro.
Porque o plano de Deus veio primeiro, depois as mitologias. Né? O plano de Deus eterno, escondido em tempos da eternidade. Então, só que o Zeus, na verdade, era um deus safado, sem vergonha. Mas o Deus, pai de Jesus, não é. É santo, justo. Eles compararam, falou, poxa, nossa mitologia aqui tem uns erros graves aqui, hein? Zeus, sem vergonha. E o pai de Jesus aqui é justo. Deus poderoso e justo e santo. Quer saber? Tacaram o pé na mitologia deles e aceitaram a Jesus. Ficou mais fácil de aceitar. Por quê? Porque havia uma referência para eles fazerem uma base, gente. Vocês não estão entendendo o que eu estou tentando explicar. Eu não estou dizendo que a Bíblia é mitologia. Estou dizendo que Deus usou do conhecimento da época para passar essa mensagem. E naquela época era assim que as mensagens eram passadas. Mencionando o pré-conhecimento, aquilo que as pessoas já conheciam. Se hoje nós usamos um método diferente para passar mensagem, problema nosso. Porque naquela época era assim. A época que a Bíblia foi escrita era desse jeito. Usava-se menção do conhecimento contemporâneo para passar mensagem. Veja o que Paulo falou. Paulo andando ali no meio dos gregos, ele viu ali um altar ao Deus desconhecido. O que ele fez? Ele falou, olha, é o seguinte, eu vim aqui pregar o Deus que criou o homem, que de um homem povoou toda a terra. E esse Deus que eu estou pregando para vocês, está vendo ali, ó? Aquele altar que vocês fizeram ali, ao Deus desconhecido, pois então, ele é esse Deus. Veja, estaria Paulo associando Deus à idolatria? Estaria? Não, Paulo usou um pré-conhecimento deles para anunciar o Deus verdadeiro. É isso que eu estou dizendo e as pessoas não entendem. Então era assim que era passada as mensagens antigamente. Se as pessoas acham estranho porque existe um outro tipo hoje, existe multimídia, existe celular, naquele tempo não existia. Usava-se outros meios, que era um pré-conhecimento das pessoas para passar uma verdade, para preencher as lacunas, para não precisar de um texto enorme para poder explicar. Obrigado por ter visto meu vídeo. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, vai criticar. E me desculpe, você tem que aprender a Bíblia. Saia desses canais de patricinhas e mauricinhos, porque senão você não vai aprender nada, vai ficar sempre no leitinho, e quando vir um alimento sólido para você comer, você vai engasgar, você vai passar mal, como esse alimento sólido que eu acabei de passar aqui. Obrigado por ter visto meu vídeo. A paz do Senhor.